E o americano tá com tanta raiva de banco hoje, tá sendo quase extorquido nos juros lá. Hank Paulson, ele mesmo. E eu diria para você que vai ser mais difícil aprovar ajuda para banco no meio dessa crise de agora do que foi em 2008. Pergunta aqui, ó. Renda fixa é uma boa antes do crash? É bom para explicar a diferença aí entre pré, pós e curto e longo. E renda fixa que vale a pena antes do crash? A única renda fixa que vale antes do crash é a renda fixa que vira dinheiro fácil, que não tem duration, não tem risco de... O que é duration? Perguntaram também. Duration é a exposição... prazo médio ponderado. Exatamente. É o prazo médio ponderado de um crédito. Basicamente, se o crédito é de longo prazo... O vencimento. Se o crédito é de longo prazo, então ele é mais sensível à alteração de taxa do que um crédito de curto prazo. Então você tem que ter o crédito de curto prazo de bons pagadores. Para mim, o crédito de curto prazo de bons pagadores, primeiro, o melhor crédito que tem no caso de um crash é o crédito contra o emissor da moeda, que é o dinheiro... Então aqui seria o Tesouro Selic. Se você puder ter cash, tipo papel moeda ou uma conta de reserva bancária, o ideal seria ter uma conta no Fed e ter o dinheiro cash dele. Como você não pode, você tem que ter ou um T-bill, que em tese é o papel último, o mais improvável de ser defaultado por um governo. Tem o menor nível de risco. Existem 7 tipos de risco, né? Até perguntaram... Ou você tem um depósito num banco que não tenha risco. Tem uma pergunta que eu acho que encaixa muito bem aqui. O Guardião mandou ele. Faca, você sempre recomenda T-bills como a melhor proteção em crises. Investir em ETFs como o SGOV seria uma alternativa válida? Tem que ver se o seu ETF tem mesmo os T-bills, né? Senão, às vezes, pode ter só um derivativo ali dentro. Não, existem bons ETFs, tanto de dívida brasileira, Tesouro Selic, pós-fixado, que até tem uma vantagem tributária na hora de recolher imposto lá, vale a pena. O corretor não vai querer que você compre, porque ele não ganha quase nada de comissão. O meu corretor reclama toda vez que eu fico rolando T-bill, ele não ganha nada. Ainda briguei com ele, falei, eu quero um preço fixo, então eu quero $100 por boleta, você vai me cobrar isso e só, entendeu? Muito bom. Não importa aí quanto é que custa, o cara não ganha nada. Porque não é uma operação de balanço para o banco, para a corretora, é uma operação que fica direto registrada do cliente com o tesouro. Exato. O tal do duration é o prazo médio ponderado. Então, um título muito longo, uma mudança, se ele for pré-fixado, se ele tiver uma taxa já definida, uma mudança de apenas 1% na taxa de juros, como você vai apurar, ajustar todo o título até o vencimento, uma mudança de 1% só num título de 30 anos pode gerar uma volatilidade de 30% no título. Então, ou você vai ter os títulos que nem tem no Brasil, que é o Tesouro Selic, que ele é pós-fixado. Isso é jabuticaba, não tem no mundo, não existe isso pós-fixado, só praticamente tem no Brasil. E o T-bill, ele é quase como se fosse pós-fixado, porque ele é tão curto, o duration é tão curtinho, que uma mudança nos juros não vai mexer nele. Por quê? Porque ele praticamente já está para vencer, então ele meio que vai pagar o juro de um dia ali. E é o juro que o Banco Central de fato pode estimar o valor, e não só isso, é o que não vai dar calote, porque é o que tem menores componentes de risco, não tem risco de volatilidade, não tem risco de calote. Por quê? O próprio cara que tem a impressora é o cara que tem a dívida, então ele vai lá, imprime e ele paga a dívida, então é mais seguro do que o resto. E o Selic é D+1, né? Você pede para resgatar hoje, amanhã tá na conta. Então é muito, muito seguro mesmo. Então pro cara ganhar... O Júlio Campos fez um superchat de R$28. Depois não, pode ler. Aqui. Sim, tem que ler. Pode ler aí. Pac Roxo, não seria melhor fazer seguro de carteira pozinho com bolsa americana, já que ela está mais cara? Nós cotamos, foi um ótimo negócio, vai ter oportunidade de novo. Então, na carteira 360, quanto maior o número de mercados, mais internacionalizado, mais globalizado for o teu portfólio, mais seguro ele é, menos volátil, porque você tem vários tipos de risco. E o seguro de carteira do S&P, ele é ótimo. Por quê? Porque o risco global está lá mesmo, né? Ele é mais líquido, só que não está tão barato, né? O VIX subiu muito, né? A incerteza está muito grande. Então, quem tiver condições não só de comprar o seguro de carteira no Brasil, mas também lá no S&P, ou aqueles mini contratos né? Como é que é o código? O código é o MES. MES. Micro S&P. Micro S&P.
Então, lá tem liquidez e dá para comprar o seguro de carteira. E aí você pode aumentar um pouquinho o risco. Pode ter um pouco mais de bolsa, pode ter um pouco mais desses títulos pré-fixados. Por que é vantajoso? Porque você sabe que você está mais arriscado, então o teu risco de drawdown supostamente é maior, mas quando chega num ponto de queda, o seguro começa a compensar. Ele começa já a sobrecompensar. Então ali você tem um limite máximo de drawdown. Mais que aquilo você não perde, porque ali o seguro começa a realizar. Então você sabe que o seu único risco ali é o da volatilidade. Então você pode, com confiança, aplicar uma técnica de caiu comprou. Porque você sabe que naquele preço você vai comprar um pouco mais de bolsa, porque ou o mercado volta a subir porque está no suporte, ou é um crash e o seu seguro vai resolver. Então você pode usar o Markowitz, desde que você tenha seguro de carteira. Isso é que é Agora, doido. Esse negócio de seguro de carteira é muito engraçado, né? Eu sempre me questionei sobre isso, porque, por exemplo, a gente mora em São Paulo, né? Sim. Cara, é impensável você ter um carro e não ter um seguro, Perfeito. né? Nem que seja pelo menos só para terceiros, né? Não, mas assim, por exemplo, pô, aí, sei lá, o meu carro deve valer, sei lá, 100 mil reais. Sim. Pô, aí você assegura 100 mil reais, porque, pô, perder 100 mil reais é foda, né? Não sei o que lá, tá. Tudo bem que também é super assimétrico, né? Você perde tudo, né? Se te roubarem. Mas assim, pô, aí você tem, sei lá, o cara tem 5 milhões investidos, mas não precisa ter seguro, porque, porra, cara, se o negócio de 100 mil você faz seguro, por que o negócio de 5 milhões você não pensa em fazer seguro, né? O pessoal não... Essa coisa de ter o seguro de carteira, parece que o pessoal compra o risco, mas acho que é por falta de conhecimento mesmo, né? Tem um motivo, assim. Primeiro, a volatilidade, a percepção de risco na bolsa é maior. Então, o seguro no dinheiro é muito caro. Então, por exemplo, a bolsa está 130 mil. Se eu quiser proteger a minha bolsa para qualquer queda abaixo de 130 mil, vai custar 25 ao ano, 20 ao ano. Não compensa. Muito caro. Uhum. É mais caro do que o rendimento estimado provável da bolsa. Só que, se você puser uma franquia grande, quer dizer, eu aceito tomar um tombo de 15, de 20, mas não mais do que isso, então você vai conseguir comprar seguros o seguro de um carro de 100 mil vai sair por 500 reais, digamos. Então é muito vantajoso. Ao invés de ser 20%, sei lá, 1, 2. É possível cobrir uma carteira completa com 3% ao ano. Porque a mentalidade que eu penso, né? Por exemplo, você pagou o seguro do carro lá, você pagou, nem sei quanto é, mas assim, vamos supor que você amigo pagou... que comprou uma Saveiro, lembra quando a Saveiro era no carrão? No carrão, né? Uns Não sou 15, tão velho 20 assim, anos atrás. Opa, Pô, Saveiro era no carrão, né? Quem tinha abria muitas portas, né? Muitas formas. Era a Hilux do passado? Era né? no carrão, não era Saveiro, professor Paca? E aí o meu amigo comprou uma Saveiro, e aí na concessionária ele não gostou do preço do seguro, então ele foi levar num outro lugar do amigo dele para fazer o seguro. Parou numa padaria para comprar um maço de Marlboro, levaram o carro. 48 parcelas ele pagou, cara. Ele teve 20 minutos o carro. Mas é engraçado porque assim, vai lá, pagou o seguro do carro, passou um ano e falou assim, pô, meu carro vale 100 mil, paguei, sei lá, 2 mil de seguro. Cara, não passou um ano e falou assim, nossa, joguei 2 mil no lixo. Mesmo que não tenha acontecido nada. Mas na bolsa, se você tem, sei lá, 100 mil investidos e paga 2 mil de seguro e não acontece nada, você pensa, puta, eu joguei 2 mil no lixo. Não só isso, aquele assessor que quer mexer com o emocional vai dizer, tá vendo? Mais um ano que você jogou dinheiro fora e tal. Falei. Aí no último ano que você desistir do seguro, vai acontecer uma vai merda. acontecer. Eu vou aproveitar, como o pessoal está fazendo um monte de perguntas, eu vou privilegiar a turma Muito bom. a turma que está falando aqui. O pessoal ficou 2 horas nos ouvindo. Acho que eu vou tentar responder algumas coisas aqui. Pode ficar à vontade. Aqui o colega que eu li antes pediu para eu ler a questão toda. Somente uma questão de tempo. Eles iam ligar a impressora e recomprar os títulos e os títulos caem. Bom, primeiro os títulos precisam cair. Porque eles não vão fazer recompra do título no preço que está. Então vai ter que ter um nível de dor. Títulos caindo. Porque ele quer pagar barato, né, professor? Exatamente. Não só isso, o Fed também, né? Não vai dar dinheiro agora. Sim. Já deixou bem claro. Por isso que o Trump tá brigando. O Trump quer que dê o dinheiro agora. Eles não vão dar o dinheiro agora. Né? Eles vão ligar a impressora e recomprar. Os títulos caem. Se os títulos caem, consequentemente, não é as taxas caem, as taxas sobem. Isso. Né? O preço do título ele é inverso à taxa. Porque quando a taxa sobe, o título tem que cair para que o que ele vai render dali até o vencimento seja exatamente aquela taxa. Exatamente. O valor presente do título é o valor futuro, que é. O título de renda fixa, ele não é um valor hoje, ele é um valor no futuro. Perfeito. O valor no futuro tem que se você vai descontar ele pela taxa de juros. Se a taxa de juros é 6,
Você vai dar um valor para o presente dele, vai dar um desconto. O desconto é grande, ele fica num valor menor. Se a taxa é 3, o desconto é menos, ele fica no valor presente maior. É uma coisa simples. Aqui o Adriano perguntou, o T-Bills, quando alcançar juros de 5 e 6, indica início do colapso? Sim, eu diria que sim. Ainda mais se o Fed, no meio de uma crise, resolve baixar juros e ainda assim as taxas de curto prazo sobem, é sinal de que a demanda por liquidez está muito alta e o dinheiro que o Fed dá só tem acesso banco. Sim. E o banco pode não ter nem título de curto prazo para dar de garantia para pegar aquele dinheiro, né? Então, o dinheiro que não tem garantia em título público, ele pode custar muito mais caro. Eu tô falando, o banco americano está pagando um CDB lá a 5%, Sim. porque precisa de liquidez. É um dinheiro É clean, dinheiro é um grande. dinheiro sem. Ele não está dando garantia de título público. Se ele fosse para captar com garantia de título público, ele não precisava captar do mercado. Ele podia ir lá no Fed e captar 4,25, que é a taxa que o Fed empresta. Ele está pagando 5, porque ele precisa de dinheiro e ele provavelmente não quer usar ou não tem os títulos públicos para ir lá no Fed e tomar esse dinheiro. Vou perguntar pro Marcelo se ele tem escutado o negócio de banco, né? Banco Master aí. A gente não falava o nome, né? Mas agora dá até pra falar o nome do banco, Dá, né? pô. Porque tá enroscado. Outra coisa, o cara falou aqui, 2008 teve um contexto também, o Congresso negou os pacotes de ajuda algumas vezes, por isso que... E eu diria para você o seguinte, num cenário atual, é pior que 2008, porque os Estados Unidos não está em posição de ficar dando pacote de ajuda, ele está muito mais endividado do que estava em 2008. Eu lembro que em 2008, o Congresso americano aprovou lá o secretário do Tesouro, que era o... Pô, não, é Não, o... era o... Eu esqueci o nome. O cara do Goldman Sachs, o careca lá, né? O careca do Goldman Sachs, que era o secretário do George Bush Filho. Isso. Eles colocaram 700 bilhões na economia, em bancos. Aprovou um pacote de ajuda para bancos. Agora, do jeito que está hoje, e o americano está com tanta raiva de banco hoje, está sendo quase extorquido nos juros lá. Hank Paulson, ele mesmo. E eu diria para você que vai ser mais difícil aprovar ajuda para banco no meio dessa crise de agora do que foi em 2008. E mesma coisa com o Fed. Entendeu? Se o Congresso americano tiver se o Fed tiver prejuízo, ele tem que ser recapitalizado. Os bancos não vão ter como recapitalizar ele. A gente podia... Quem vai ter que recapitalizar... são os sócios, os bancos e o governo. Os bancos teriam que recapitalizar ele e o governo também. Os bancos não vão ter. Se são eles que estão precisando de ajuda, não vão ter. E o governo americano vai ter que o Tesouro americano, aprovar um aumento de capital no Fed, o Fed poder continuar. Passa no Congresso. Exatamente. Dava pra fazer Então o Fed tem limite também. Ele é um banco, ele tem que respeitar a Basileia, respeitar tudo. Dava pra fazer não só um podcast, dava pra fazer uma série de podcasts só pra contar a verdadeira história do Fed, né? Seria legal, gente. É muito interessante. Aqui o general Bitcoin fala assim, mas se ligar a impressora vai aumentar o M2? A questão não é aumentar o M2. A questão é o seguinte, o tamanho dos ativos que precisa de M2 para gerar liquidez é 10 vezes mais. O Fed pode imprimir, numa busca frenética por liquidez, o Fed pode imprimir 5 trilhões de dólares num dia e ainda assim o mercado continua M2 caindo. cai tão rápido que o resultante ainda é uma O M2 queda. não, né? o total de crédito, a demanda pode ser muito maior. Sobre o Master, eu acho que o pessoal precisa entender algumas coisas importantes, né? Primeiro que o FGC, ele é uma seguradora. Uhum. E assim, pô, do jeito que quem que foi que quebrou no crash lá? O SVB... A seguradora que quebrou lá... A IRB? Não, lá nos Estados Unidos. Qual foi aquela corretora grande que quebrou? Quebrou a Freddie Mac e Não, elas não são nem coisa, são agências de fomento, são agências governamentais. Freddie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Mas e a seguradora que quebrou foi a GF? Não, a AIG. Quase quebrou e não quebrou. Mas ela ficou... A maior seguradora americana precisou naquela crise, eles precisaram de 70, 80 bilhões de capital novo. Então, assim, a gente tem essa garantia de cobrir até 250 mil reais, mas assim, cara, o FGC é uma seguradora. Se, super improvável, né? Se um Itaú quebrar, cara, não tem dinheiro para cobrir, né? Então esse é um problema. O Rodrigo José Fagundes, aqui, que fez uma colaboração aqui, perguntou o que é o Software FF. É um futuro de taxa de Fed Funds de 1 mês e de 3 meses. Tá? Esses Fed Funds ali, o FF é de Fed Funds. É o mercado operando a expectativa do Fed Funds para 1 mês e para 3 meses. AIG, não é? AIG, é o que eu te falei. Aí eu lembro que eu estava lá. Estava sentado no banco ali. Então, nesse sentido, o que o investidor precisa fazer a conta, né? Porque às vezes ele fala assim, pô, eu tô aqui
Lá tem um banco, não vou falar de Itaú e Bradesco, são muito grandes assim, pô, tem um Daicoval que é super sólido, pô, tá emprestando a 102 do CDI. Pô, e tem um Master ou um banco que você, nem vou falar da reputação do Master, nem tenho conhecimento pra falar, Sim. assim, mas tem o banco Monkey que tá a 105, né, do CDI, então tá pagando 2% a mais do CDI. Cara, aí o cara vai aplicar, porra, 20 mil reais. Cara, e no final, a conta que ele vai ganhar no final de um ano, puta, sei lá, 30 reais a mais, 50 reais a mais, que é bosta nenhuma. Pô, faz a conta, cara, pra ver se vale o risco. Ah, mas o FGC paga rápido, né, em média 40. Cara, mas vale o risco por causa de 40 reais, 50 reais você pegar de um banco que você nunca ouviu falar do que pegar de um negócio mais sólido. Então, acho que fica a reflexão pro investidor. Cara, faz a conta. O que é 2% do CDI, né? 2% CDI, de quando você vai aplicar, dá 0,20, quanto? Se 10% ao ano, CDI, É. dando para baixo, 2% do CDI é 0,20 ao ano. 0,20 ao ano sobre 100 mil reais é 200 pratas. É isso, então, Sobre assim, 100 mil, né? Sobre 10 mil é 20. vale a pena esse risco para ganhar 50 reais a mais, 30 reais? Pô, não vale. Então, cara, então pega no 100%, 102 num banco muito mais sólido e, pô, vai dormir na paz, entendeu? E nós ensinamos a fazer a conta, que é a conta da expectativa, da esperança matemática. Que é o quê? Quanto que eu vou ganhar versus o risco. Como o risco do banco da esquina é mais do que 2% maior do que o do Acoval, não compensa que ele pague só apenas Exato. 2% a mais. Exato. Até porque é o risco de perda total, né? Ou, tudo bem, tem a questão lá do FGC. Mas, se houver um crash desse, até vou perguntar para o professor Faca, o risco é sistêmico. É. Todos os Não, mas bancos abrem a boca Aí você fala assim, junto, ah, não, né? mas se forem 5 milhões vale a pena. É, mas aí 5 milhões não tem FGC. Não tem. Né? Então, É. então, assim, então eu acho que essa conta é importante o investidor fazer, porque, cara, na maioria das vezes você vai ver que não vale a pena a dor de cabeça. Então seria melhor você ter investido ali num banco mais sólido e ganhar um pouquinho a menos. Mas, pô, que o risco desse banco aí abrir o bico é perto de zero, né? Compensa. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo